Amado irmão e amada irmã, não foi por acaso que você chegou até esta oração. Talvez hoje o peso em sua casa seja grande demais. Talvez você tenha sentido o silêncio frio no ambiente. Aquele silêncio que não traz paz, mas distância. Talvez as discussões tenham ferido o coração, ou a ausência de um filho tenha deixado um vazio que parece impossível de preencher. Quantas famílias, assim como a sua, vivem marcadas por nós apertados. Ressentimentos que nunca foram ditos, palavras duras que nunca foram curadas, feridas antigas que permanecem abertas. Quantas vezes você tentou resolver sozinho, tentou conversar, tentou silenciar, tentou fazer justiça pelas próprias forças. Mas quanto mais se esforçava, mais parecia que o nó apertava. Assim como uma corda que, ao ser puxada com força, se fecha ainda mais. Existem dores que só a graça pode alcançar. Existem laços de divisão que só o céu pode desfazer. É por isso que Nossa Senhora, na devoção de desatadora de nós, se torna hoje o seu refúgio e a sua esperança. Porque cada problema que parece não ter saída, cada relação quebrada que parece não ter conserto, cada silêncio pesado que parece eterno, tudo isso pode ser entregue às mãos de Maria. E quando Maria toca no impossível, o impossível começa a se desfazer. Pense agora nos nós que existem em sua família. O nó da distância entre marido e esposa. O nó da mágoa entre pais e filhos. O nó da doença que afasta. Da falta de trabalho que sufoca. Do ressentimento que corrói o coração. E agora imagine que cada um desses nós é colocado nas mãos de Nossa Senhora. Ela não corta a corda. Não destrói os laços. Ela desfaz, fio por fio, com paciência de mãe, com delicadeza de quem conhece as dores do coração humano. É assim que o céu age, no silêncio da fé, no tempo da confiança. O que parecia impossível começa a se abrir. O que parecia perdido começa a ser restaurado. O que parecia definitivo começa a ser transformado. Hoje eu te convido a caminhar comigo nesta oração, como quem caminha para uma libertação. Não apenas uma oração para ouvir, mas um caminho de fé para trilhar. Maria vai tomar pela mão cada dor que você carrega e vai apresentar a Jesus. E Ele, que é o Senhor da vida, vai restaurar o que estava destruído. Por isso, respire fundo agora, coloque a mão no seu coração e diga comigo: Maria, eu coloco nas tuas mãos o nó da minha família. Eu confio que, pelas tuas mãos, aquilo que eu não consigo resolver será desatado. Eu creio, eu recebo, eu declaro. E assim, você abre o seu coração para um tempo novo, um tempo em que a ferida encontra esperança, um tempo em que o lar, marcado pelo silêncio e pela divisão, começa a ser reconstruído pelo abraço de Deus e pelo cuidado materno de Maria. Há dores que não aparecem aos olhos, mas que pesam sobre o coração como correntes silenciosas. Dentro de muitas casas, não é o grito ou a discussão aberta que destrói, mas o silêncio carregado de mágoa, a lembrança de palavras nunca ditas, a ferida que ficou escondida no canto da alma. São nós invisíveis, que se escondem atrás de sorrisos forçados, mas que correm como veneno dentro do lar. Quantas vezes um olhar de desprezo doeu mais do que uma briga? Quantas vezes uma palavra não dita, um perdão não oferecido, uma ausência não explicada corroeu o amor que deveria sustentar a família? Esses são os nós que Maria quer desatar hoje. Eles não se revelam facilmente, mas vão apertando a alma até sufocar a paz. Talvez em sua casa haja um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. O silêncio entre pais e filhos, o silêncio entre irmãos, o silêncio que revela que algo se perdeu no caminho. Esses silêncios não são neutros, são nós espirituais que crescem como raízes escondidas, corroendo lentamente a harmonia do lar. Mas não se engane, nenhum nó é tão apertado que Maria não possa desfazer. O nó do ressentimento, que atravessa gerações, pode ser desatado. O nó da inveja dentro da família pode ser cortado. O nó da indiferença que transforma corações em pedras pode ser restaurado. Coloque agora diante de Deus o nó invisível que pesa em sua família. Lembre-se, aquilo que não se vê é justamente o que mais destrói. A ferida escondida é a que mais sangra.
O ressentimento abafado é o que mais machuca. Hoje Maria estende as mãos para tocar no que você não ousa mostrar a ninguém. Repita no silêncio da sua fé: Maria, desata o nó da mágoa em minha vida. Maria, desata o nó que corrói minha casa. Maria, desata o nó que afasta meu coração dos que amo. E creia, enquanto você pronuncia estas palavras, algo já começa a se mover no invisível. O que parecia oculto começa a vir à luz. O que parecia impossível de curar, começa a cicatrizar. Porque nenhum nó resiste às mãos que embalaram o Filho de Deus. A casa é mais do que paredes e telhado. Ela é o espaço onde a vida se encontra com a eternidade, onde as pequenas atitudes diárias podem se transformar em ofertas silenciosas diante de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1655 a 1657, nos recorda que a família é chamada de igreja doméstica. Isso significa que cada lar deveria ser um altar vivo, onde a oração acende a chama da fé, onde o amor se torna reflexo do próprio coração de Deus. Mas quantas vezes essa verdade é esquecida? Muitos correm o dia inteiro em busca de sustento, lutam para manter as contas em ordem, mas deixam de lado o essencial: consagrar sua casa diariamente a Deus. Sem oração, a família fica vulnerável. Sem entrega, o lar se abre às divisões, às tentações e aos ataques espirituais que corroem a paz. O esquecimento dessa verdade transforma a casa em um espaço apenas de convivência, e não de santidade. Sem oração, os corredores ecoam, brigas, a mesa perde o sentido de comunhão, e o coração dos filhos se dispersa em 1000 caminhos distantes. Mas quando a família se lembra de que é um altar, tudo muda. Cada refeição pode se tornar um banquete abençoado. Cada gesto de perdão pode ser um sacrifício agradável a Deus. Cada oração conjunta pode se transformar em luz que afasta as trevas. Imagine uma vela acesa em meio à escuridão. Assim é a oração em família. Ela ilumina não apenas quem está próximo, mas todo o ambiente ao redor. Um único Pai Nosso rezado com fé dentro de casa tem o poder de reacender a esperança, de desfazer a escuridão que o inimigo tenta espalhar, de trazer calor ao coração frio. Hoje, Maria Desatadora de Nós recorda que sua família não foi criada para viver em conflito, mas para ser sinal de unidade e amor. A casa é um altar, e quando cada membro se coloca diante de Deus, mesmo com suas fragilidades, a graça começa a fluir. O lar deixa de ser apenas abrigo físico e se torna lugar sagrado, protegido pelo manto de Maria e guardado pelos anjos do Senhor. Repita em seu coração: Senhor, consagro minha casa a Ti. Que meu lar seja altar, que minha família seja templo, que Maria passe à frente e traga de volta a paz. E ao pronunciar essa entrega, sinta que a sua casa é envolvida por uma luz nova. Porque onde há oração, há altar. Onde há altar, há presença de Deus. E onde Deus habita, nenhuma sombra permanece. Muitas vezes, o coração humano espera respostas rápidas. Quando a dor aperta, quando a família se divide, quando a enfermidade chega, a alma deseja uma intervenção, imediata, quase como um milagre instantâneo que apague todo o sofrimento. Mas o céu tem seus tempos, e nem sempre o silêncio de Deus significa ausência. Ao contrário, o silêncio pode ser a forma mais profunda de resposta. Maria, aos pés da cruz, não gritou, não questionou, não acusou. Ela permaneceu em silêncio. E esse silêncio não foi vazio, mas cheio de fé. Foi o silêncio de quem acreditava que, mesmo na escuridão da morte, Deus estava agindo. Foi o silêncio de quem sabia que a vitória já estava sendo preparada, ainda que invisível aos olhos humanos. Esse é o silêncio que Maria hoje nos ensina a abraçar. Quantas vezes você já rezou por sua família e não viu mudança imediata? Quantas vezes você pediu por reconciliação, mas os corações permaneceram duros? Quantas vezes pediu por cura, mas a enfermidade continuou? Nesses momentos, o silêncio de Deus parece um peso,
Mas é justamente nesse silêncio que o nó está sendo desatado, fio por fio, com paciência divina. Assim como um nó apertado não se desfaz de uma vez, mas precisa ser trabalhado pouco a pouco, assim também o céu age em sua vida. Cada oração é um fio que se solta. Cada ato de confiança é um laço que se afrouxa. Cada dia em que você persevera, mesmo sem ver, é mais um passo rumo à vitória. O silêncio de Maria não é ausência, mas presença. É a presença silenciosa que sustenta, que fortalece, que nos convida a permanecer firmes mesmo quando nada parece mudar. O aparente silêncio de Deus é, na verdade, o tempo do cuidado, o tempo em que Ele prepara algo maior do que você imagina. Repita, dentro de si, como uma oração meditativa. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem ouvir, eu confio. Mesmo no silêncio, eu espero. Essas palavras, ditas com fé, são como sementes lançadas no coração de Deus. E no tempo certo, elas florescerão em frutos de reconciliação, cura e paz. O silêncio de Maria é a escola da fé. É nela que aprendemos a não desistir, a não duvidar, a permanecer firmes até que a vitória se revele. Assim como Maria viu a ressurreição depois da cruz, você também verá a restauração depois das lágrimas. Não é em uma única oração que a história se transforma. É na constância, na fidelidade, na entrega repetida de cada problema nas mãos de Maria que a restauração vai acontecendo. Assim como o nó apertado precisa de paciência para ser desfeito fio por fio, também a vida familiar exige perseverança. Cada oração diária é um gesto de confiança, uma prova de que você acredita que Maria não abandona aqueles que recorrem a ela. Muitos acreditam que a fé só se manifesta quando o milagre chega, mas a verdade é que a fé se mostra no caminho. É quando você continua rezando mesmo sem ver mudança. É quando, dia após dia, coloca nas mãos de Nossa Senhora os mesmos nós: o desemprego, a discórdia, a enfermidade, a mágoa. É essa constância que abre espaço para o agir de Deus. Imagine cada noite em sua casa transformada em um momento de entrega. Ao invés de encerrar o dia apenas com preocupações, você e sua família poderiam colocar em voz alta diante de Maria os nós que mais doem. Uma mãe dizendo: Maria, desata o nó da enfermidade que pesa sobre meu filho. Um pai repetindo: Maria, desata o nó do desemprego que angustia meu coração. Um filho confessando: Maria, desata o nó da raiva que ainda guardo dentro de mim. Cada palavra se torna um fio solto. Cada súplica abre espaço para que Maria vá desfazendo o que parecia impossível. Não subestime o poder dessa prática simples. Quando cada membro da família se abre diante de Deus e de Maria, algo invisível acontece. A casa que antes estava dividida começa a ser cercada por uma atmosfera de paz. O lar que parecia frio começa a ser aquecido pelo Espírito Santo. E pouco a pouco os nós vão cedendo, até que a corda que antes sufocava se torna laço de amor novamente. Maria não despreza uma oração sincera. Nenhuma súplica é pequena demais para o seu coração materno. Por isso, a prática diária é como um rio que nunca seca. Cada dia que você entrega, mais próxima está a libertação. Cada nó confiado às mãos de Maria é um fio que se rompe, até que um dia você perceba que o nó inteiro desapareceu. Repita em sua alma, com perseverança: Maria, desata o nó do meu coração. Maria, desata o nó da minha casa. Maria, desata o nó da minha família. Essas palavras, ditas diariamente, se tornam como martelos espirituais que quebram as correntes invisíveis. E quando menos esperar, você verá que a prática da oração constante não apenas resolveu problemas, mas transformou sua família em um altar vivo. Imagine agora sua casa inteira sendo coberta por um grande manto azul, suave e protetor. É o manto de Nossa Senhora, que desce como um escudo sobre o seu lar. Esse manto não é apenas uma imagem bonita, mas um símbolo de proteção real. Uma graça que envolve aqueles que confiam na intercessão da Mãe de Deus. Quando Maria cobre,
Sua casa com o seu manto, ela afasta todo olhar de inveja, toda palavra maldosa, toda obra de feitiçaria e todo ataque espiritual. O inimigo não tem poder contra quem está protegido pelo amor de Maria. Assim como uma mãe protege o filho da tempestade, Maria protege sua família dos ventos de divisão, das correntes da discórdia, das sombras que tentam apagar a paz. Sob esse manto, os corações que estavam endurecidos começam a se abrandar. As feridas que pareciam incuráveis começam a cicatrizar. O ambiente pesado da casa, carregado por brigas ou silêncios dolorosos, começa a ser transformado em lugar de descanso, em espaço de reconciliação. O manto de Maria não apenas cobre, mas também restaura. Ele cria um ambiente novo, onde o amor pode florescer novamente. Visualize sua família inteira reunida debaixo desse manto. O marido e a esposa que antes se afastaram, agora se olham com ternura. Os filhos que antes estavam distantes sentem-se acolhidos de volta. Os pais que antes carregavam o peso da preocupação, agora respiram aliviados. Tudo isso porque Maria está ali, presente, cuidando, desfazendo os nós e trazendo de volta a unidade. O manto de Maria é mais do que uma proteção. Ele é a certeza de que não estamos sozinhos. Ele nos recorda que, mesmo em meio às tempestades, existe uma mãe que intercede, que vela, que luta por nós diante do trono de Deus. Diga em seu coração com fé: Maria, cobre minha casa com teu manto, protege minha família da divisão, protege meu lar das trevas, protege meu coração da desesperança. Cada vez que você invoca essa proteção, você convida o céu inteiro a habitar dentro da sua casa. E quando a família se reconhece sob esse manto, a vitória começa a se manifestar. Porque não há nó que permaneça, não há corrente que resista, não há escuridão que sobreviva diante da presença da Mãe que carrega em seus braços a luz do mundo, Jesus Cristo. A oração não é apenas um pedido por soluções imediatas. A oração verdadeira é o caminho da restauração, onde corações endurecidos voltam a bater em sintonia e lares feridos voltam a experimentar a paz. Quando Maria recebe em suas mãos os nós da sua família, ela não apenas desfaz aquilo que aprisiona, mas também reconstrói os vínculos que o tempo e a dor haviam desfeito. Na parábola do filho pródigo, a família que parecia destruída foi restaurada pelo abraço do pai. O filho que havia partido e desperdiçado tudo encontrou novamente o caminho de casa. E quando voltou, não encontrou condenação, mas misericórdia. Não encontrou portas fechadas, mas braços abertos. Esse é o milagre da restauração, o reencontro, a reconciliação, a cura dos afetos. Assim também será com a sua família. O que hoje parece distante pode se aproximar. O que hoje parece morto pode ressuscitar. O que hoje parece impossível pode ser transformado pela graça de Deus. Porque se o Pai acolheu o Filho que voltou, também acolherá sua súplica. Se Deus restaurou aquela casa, também pode restaurar a sua. Maria, desatadora de nós, é a ponte que leva seus pedidos ao coração do Pai. Cada oração entregue a ela é como uma chave que abre as portas da reconciliação. Cada vez que você invoca seu auxílio, uma nova esperança nasce dentro da sua casa. É como se a luz começasse a invadir os cantos mais escuros, expulsando de vez a sombra da divisão. Repita em sua fé: eu creio. Eu recebo. Eu declaro. Minha vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora. Essas palavras não são apenas um mantra, mas uma profissão de fé. São a declaração de quem confia que o céu já está agindo, mesmo que os olhos ainda não vejam. O milagre da restauração não acontece de um instante para o outro, mas começa no coração disposto a confiar. E se você chegou até aqui é porque Maria já está intercedendo. A vitória já começou. O abraço que parecia distante já se aproxima. A reconciliação que parecia impossível já está sendo preparada. Por isso, agradeça mesmo antes de ver, porque a gratidão abre ainda mais espaço para a graça. Agradeça pela família restaurada.
pela paz reencontrada, pelo lar transformado. E confie, assim como o filho pródigo foi recebido de volta, também sua família será envolvida pelo abraço do Pai e pelo manto de Maria. Amados, chegamos ao final de mais um vídeo. Que Nossa Senhora te abençoe e antes de sair confere a sua inscrição no nosso canal, para nós tem um significado tremendo. Deus te guarde, amém, e até o próximo vídeo.